Importante isso em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, Mateus capítulo 7, no versículo 24. Eu vou ler na NVT, a nova versão transformadora. Gostei muito dessa versão bíblica. Ela é muito lúcida, esclarece bastante o texto. Então, a maioria dos textos que eu estarei lendo nessa versão. Eu dei um título para essa mensagem: A casa edificada sobre a rocha prevalece. Mateus 7, 24 diz: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não os pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Coloca a mão sobre a altura do coração, ore comigo, diga: Senhor Jesus, eu declaro que o meu coração é uma boa terra e que a tua palavra é a boa semente. Eu peço ao Senhor, fala comigo, não o que eu quero ouvir, mas aquilo que eu necessito ouvir. Pai, que o teu Espírito Santo me faça lembrar da tua palavra e me faça, Senhor, praticar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? É interessante que a Bíblia é riquíssima. Não existe um livro tão mais atual como a Bíblia, porque a Bíblia foi escrita num período bastante variável, e nos últimos 2000 e tantos anos, a Bíblia continua atual. E uma coisa que é interessante, que a Bíblia nos demonstra, nos aponta, é que Deus está muito interessado que eu esteja indo bem, que eu seja bem sucedido, que as coisas aconteçam bem para a minha vida. E em todo o seu conjunto de textos, da sua escrita, Deus está sempre apontando para que eu vá bem. Tem como ir bem quando a gente serve ao Senhor. Tem como as coisas melhorarem. E nós vemos aqui em Jeremias 29:11, está escrito assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. É interessante isso, porque muitas vezes a gente não considera os princípios da palavra de Deus. Algumas vezes nós pensamos até que por alguma coisa está nos acontecendo que não está de acordo com aquilo que nós gostaríamos que fosse, a gente acha que Deus não me ama, ou Deus não está preocupado comigo, ou Deus não está nem aí com a minha situação, porque as coisas não estão acontecendo segundo os meus planos, segundo o jeito que eu imagino. E logo quando a gente começa a pensar desse jeito, a gente entra no equívoco, porque nós pensamos que Deus perdeu o controle das coisas, que Deus não sabe o que está fazendo. E aí nós colocamos os pés pelas mãos, quase que inevitavelmente é assim que acontece. E por daí passamos a tomar medidas ou atitudes que estão contrárias aos princípios da palavra de Deus, e aí começamos a sofrer, começamos a passar muitos problemas. O Senhor disse para Josué, no capítulo 1, no versículo 8, diz assim: relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Amém? Eu acho que só por aqui, com esse versículo, já estava bom. A gente já podia ir para casa e passava a semana refletindo nisso. Porque de fato é o que Deus quer. Mas a Bíblia está dizendo que eu tenho, falando para Josué, o Senhor dando essa orientação,
medita de dia e de noite, que é o que nós não fazemos. Conhece a palavra, que é o que nós também não conhecemos muitas vezes. A gente tem ideias, a gente tem pensamentos. O pensamento humanista, secularizado, que é o pensamento totalmente oposto à palavra de Deus, tende por naturalidade tomar conta dos nossos princípios e pensamentos. Até porque a gente tem uma herança filosófica de interpretação das coisas. Queira ou não, os gregos com seu pensamento tomou conta da nossa cultura. Então, quando a gente começa a analisar certas coisas, a gente tem a tendência de se equivocar. A Bíblia não é o que eu acho. Tem gente que diz assim: pastor, cada um interpreta a Bíblia do jeito que quer. Não, não é assim. Não é assim. A interpretação bíblica, ela tem princípios de interpretação. É uma ciência em que você vai obedecer critérios, obedecer valores, texto, contexto, enfim, você vai ter uma amplitude disso tudo. E quando você começa a ler a Bíblia com um coração aberto, sem questionar essa autenticidade ou autoridade da palavra de Deus, você começa a perceber que ela tem realmente caminhos para abençoar a sua vida. Amém? Salmo capítulo 1, no versículo 2, no versículo 3, diz assim: pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prosperará em tudo que faz. Quem que não quer essa promessa na sua vida, irmão? Prosperar em tudo que faz. Imagina você vai para a direita, começa a fazer alguma coisa e Deus te abençoa e você prospera. Não, mas agora eu vou para a esquerda. Vai fazer aquilo também, você prospera. Eu vou à frente e você prospera. E tudo que você faz, você prospera. Existe isso, pastor? Claro que existe. A Bíblia está dizendo que sim. Mas existem princípios, existem coisas que eu tenho que considerar. E eu preciso fazer algumas perguntas para mim mesmo. Todos nós necessitamos fazer. A minha casa está sendo edificada da maneira correta? Eu estou construindo certo a minha casa, a minha vida? Porque Jesus está aqui fazendo uma aplicação de uma coisa natural com um princípio espiritual. Quando fala desse texto, eu estou no lugar certo? Será que eu tenho certeza que Deus está validando ou endossando os meus projetos? Será que aquilo que eu estou fazendo é validado por Deus? Deus realmente assina embaixo? Isso é muito importante. Essa pergunta necessita de uma resposta sincera. Porque quando eu começo a perceber que alguma coisa está em desacordo, você vai entender aqui no texto que eu preciso ter uma medida de mudanças urgente. Ele está nisso que eu estou fazendo, Deus está apoiando isso. Mas a pergunta mais importante que eu acho que a gente deve fazer aqui é: você está preparado para as tempestades que virão? Diga para o seu irmão do lado: tempestades são inevitáveis. Amém? Fala para ele assim, mas fala com voz forte: a tempestade virá para você. Que mensagem é essa, pastor? Falar de bênção, você vai falar de tempestade? Por quê, irmão? Então nós precisamos entender como algumas coisas na dinâmica do reino de Deus, ou da própria vida do ser humano, ela funciona. Como que funciona isso? O que Jesus está ensinando? Quando Jesus começa a falar desse texto, Jesus tem em mente a ideia cultural judaica. Naqueles arredores onde Jesus está ensinando, o que é que está acontecendo ali? Quando Jesus começa a ensinar naquele momento, ele tem a ideia de tempestades
repentinas que aconteciam ali naquela região. Volta e meia, tudo tranquilo, de repente virava uma tempestade, vinha uma chuva forte, com ventania, derrubava tudo pelo caminho e tal. Isso acontecia quase que sempre. Então Jesus está querendo dizer exatamente, está aplicando aqui, que a tempestade, ela vem, e quem estiver pela frente, ela vai passar e vai fazer um estrago. É inevitável, as tempestades são inevitáveis na nossa vida. Tem momentos que você diz, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? É uma crise, algo repentino nos visita e faz uma tragédia na nossa vida. E olha, eu vou falar honestamente, tem tragédia que é difícil até de você passar por ela, porque são coisas que muitas vezes não dá nem para ter um reparo, para ter um conserto, uma perda de um familiar, uma luta, uma crise, um luto, seja ele de que ordem for, a gente fica sofrendo e fica passando por aquilo, e aquilo nos dói, aquilo nos fere, de alguma maneira a gente fica desesperado. Isso acontece com cristão, com não cristão, com ateu, com à toa, com incrédulo, com crente, com sabe Deus o quê. Com todo mundo. As crises, a momento, elas parecem difíceis de administrar, mas Deus também tem sua providência nisso tudo. 1 Pedro 4,12 diz assim, amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Então Pedro tem uma noção, tem uma ideia, e está passando isso para os irmãos e falando, olha, vocês não se preocupem, luta é normal, todo mundo passa por elas. A batalha é normal, a crise dentro de casa, no casamento, nas finanças, na saúde, isso é normal. Ah, mas pastor, pensei que a gente vinha para a igreja e não tinha mais problema. Engano seu, se contaram isso para você, mentiram para você. Muito pelo contrário. Quando você vem para a igreja, aí você vê o negócio que você não via antes, porque você não tinha discernimento do que estava acontecendo. Aí você vem para a casa do Senhor, os seus olhos se abrem, você vê a ação dos demônios, dos espíritos das trevas, daqueles demônios que vêm para te derrubar, para tirar você da fé, para enfraquecer a tua caminhada. E eles se transfiguram de muitas formas e de muitas maneiras. Mas no final dessa história é luta, é prova, é guerra, é batalha. Então, tendo isso em mente, Jesus está dizendo o seguinte, preste atenção, as crises existem e vão continuar existindo. As dificuldades vão surgir. E a grande verdade é que Deus não vai nos livrar das dificuldades. Tem muita gente pensando, agora, né? Como é que vai ser? Deus não nos livra das dificuldades. Tira isso do seu coração, achando que Deus não vai deixar você passar por luta, por problema, por coisas difíceis. Não. Desde que eu me conheço por gente, crente, né? Meu Deus, quanta luta, quanta prova, quanta coisa. Enfermidade, percas, lutas para todo lado. Mas o senhor não é pastor? A gente vem de uma geração que o pastor era um cara intocável. Não podia dizer que tinha problema. Não podia dizer que tinha luta. Usava, parece que uma máscara. Vinha para a igreja e botava uma máscara, assim, santo, né? Não tem prova, não tem luta. Não, muito pelo contrário. O mesmo agir do inimigo contra a sua vida também é contra a minha. Talvez em alguns momentos até muito maior, porque a única intenção que o diabo tem, não é que eu seja feliz nem você, é nos destruir. Então o diabo vai continuar sendo o diabo até Jesus dar o destino dele.
Teremos lutas, sim. Então Jesus não vai me livrar das lutas. Ele vai me livrar nas lutas. E entender isso que eu estou falando com você, dá um nó na cabeça de muita gente. A pessoa entra em crise. Como pode, Senhor? Você já deve ter falado isso. Eu sou teu servo, estou te servindo fielmente. Como é que eu posso passar por uma coisa dessa? Como é que eu posso passar por essa enfermidade? Como é que eu posso passar por essa privação? Como é que eu posso passar por essa luta? Fique tranquilo, você vai passar, se continuar firme, Deus vai te dar vitória. Alguém pode dizer amém? Glória a Deus. Em resumo, as crises são para todos. O que é uma crise? Eu fiz questão de ir lá no dicionário e pensar isso para a gente ter uma definição de crise. Tem momentos que você vai ter crise, não tem como evitar. Crise é um momento que define a evolução de uma doença, para melhor ou para pior. É uma crise. Dor, como distúrbio funcional de um órgão que nós temos, pode ser uma enfermidade, uma coisa terrível. Estado de súbito desequilíbrio ou desajuste nervoso, emocional. Não, o crente não pode ter nenhum problema de problema psicológico, pastor, não pode surtar, não pode nada. Surta sim, irmão, tem problema sim. Pastor, mas daí você não é uma pessoa de fé? Claro, é por isso que a gente é de fé. Eventual manifestação repentina de um sentimento agradável ou desagradável, isso é uma crise. Ciúme, amabilidade ou coisa parecida. Estado de incerteza, vacilação ou declínio. Episódio desgastante, complicado, situação de tensão, disputa, conflito. Situação de falta, de escassez, de carência. Desequilíbrio conjuntural entre a produção e o consumo, ou seja, econômico, acarretando aviltamento dos preços, ou seja, quando as coisas sobem demais, inflação, moeda está totalmente confusa, que nem na Argentina ali. E enfim, isso é uma crise. De repente você pode ficar desempregado, isso é uma crise. Mas eu sou cristão, pastor, não pode isso? Pode, Jesus está dizendo que vem a tempestade. A tempestade vem. De repente se forma uma tempestade lá e leva tudo. Depende. Então, aqui a comparação que Jesus está falando, ele está falando o seguinte: que tipo de pessoa você vai ser? Sabe, irmão, muitas vezes a gente fica decepcionado no meio da crise, fica frustrado, fica com raiva de Deus. Você já ficou com raiva de Deus alguma vez? Pode ser que você não tenha coragem de levantar a sua mão e dizer: eu já fiquei. Ô Deus, que brincadeira é essa? O que você está fazendo comigo? Mas é muito mais fácil você atribuir a culpa de uma crise sobre uma pessoa do que sobre o próprio Deus. E a maioria das vezes a crise vem por permissão do Senhor. Lembra de Jó? Deus permitiu a crise. A coisa bagunçou do dia para a noite. Ele estava rico, próspero, tinha filhos, tinha tudo. E do dia para a noite ficou sem nada. E ainda ficou enfermo. Mas mesmo assim, diz a Bíblia, que Jó não murmurou do Senhor. E ele diz: Deus dá e Deus tira. Ele está no controle, Ele manda. Tem alguém que tem dúvida disso? Sabe, irmão, tem momentos que a crise vem, sabe por quê? Porque a gente é muito complicado e Deus precisa dar uma chacoalhada na árvore. Tem que cair algumas coisas, mas folha tem que cair, porque a gente é complicado. Fala sério, irmão. Se você conviver mesmo com algumas pessoas, você vai dizer: meu Jesus, pensei que era coisa de Deus. O cara parece mais o filho do diabo.
Que cara chato, que murmurador, que reclamão, que xarope, que pessoa, hein? Meu Deus! Inconveniente, entrão, enxerido. Você fala, Jesus, mas isso é um ser humano, já é salvo. Sim, Jesus já entrou no coração dele, mas ainda não transformou. Precisa do processo para mudar. E quando vem o processo, a gente não aceita o processo, porque dói. E dói, irmão, dói. Dói. E a gente tem a tendência de fugir na hora do tratamento. Deus está permitindo a crise para mudar alguma coisa que precisa de um tratamento violento da parte de Deus. Isaías fala sobre o crisol, acrisolar. Você fala, o que é isso, pastor? Crisol é uma ferramenta onde você coloca o ouro bruto e fogo. Quanto maior o fogo, aquilo chega, você põe o ouro lá, em poucos minutos ele está derretido. E quando o ouro está derretido, aí separa a impureza do ouro puro. Mas para poder separar isso, tem que mandar fogo. Crise. Crise separa aquilo que é ruim da nossa vida daquilo que é bom. Alguém está aí? Isso é profundo demais, irmão. Jesus não está falando uma parábola, uma aplicação inconsequente. Ele está dizendo, olha, quero que você entenda uma coisa. Que tem gente que não se prepara para a crise e constrói a sua casa na areia. O que é construir a casa na areia? Então Jesus começa a explicar. Todo aquele que é muito emocional, todo aquele que é muito cheio de mimimi. Você deve conhecer algumas pessoas assim, né? Não tem muito, só na internet que tem. A pessoa que ouve a palavra e não coloca em prática. E é uma coisa impressionante. Eu estava comentando com a pastora, eu falei assim, você sabe, a gente como pastor, tem hora que você fica olhando e fala, meu Deus, está difícil, porque você ensina, e de repente a pessoa ela diz, não, mas eu vou fazer do meu jeito, eu não vou fazer do jeito da palavra, não. E é interessante que de vez em quando o cara quebra a cara. E toda vez que você edifica a tua casa na areia, vem a tempestade, te pega de surpresa e destrói você. Quando, na verdade, se a tua casa estivesse sendo edificada na rocha, a tempestade viria, ela não vai, como eu disse, Jesus não vai evitar que a tempestade venha, mas a tempestade vem e ela vai bater contra a sua casa, contra a sua estrutura e não vai te derrubar, porque você está firmado na rocha, você está firmado em Deus. Agora Jesus fala que aquele homem que ouve a sua palavra e não coloca em prática, aqui o termo é o gênero humano, tá? Ouve e não coloca em prática é chamado de insensato. Uma pessoa que não tem coerência, não tem bom senso. Ele ouve, mas vou fazer do meu jeito mesmo. Não vou praticar. Tem coisa que é muito básica. Tem coisa que você não precisa ser um expert, um super. Não, é só praticar. Só que a gente é tomado por medo, por insegurança, por ameaças do próprio sistema do mundo. Imagina, se eu fizer isso aí, pastor, eu não vou ganhar dinheiro. Se eu não enganar, se eu não mentir, se eu não trapacear, eu não vou ficar firme. Eu não vou ter condições. Eu tenho que dar um jeitinho. Eu tenho que fazer um esquema. Eu tenho que agir de tal maneira. Enfim, a gente acaba indo por um caminho que é um caminho de desconfiança de Deus. Quando a gente está firmado no Senhor, a gente descobre uma coisa que está escrito aqui na palavra. Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Bastam para hoje os problemas deste dia. Jesus está querendo dizer para a gente o seguinte,
Você está preocupado com amanhã? Por que você está preocupado com amanhã? Você vai conseguir acrescentar um dia a mais na sua vida? Ou 1 centímetro a mais na sua estatura? Você tem o poder para controlar quanto tempo mais você vai viver? Jesus está falando que são coisas que estão fora do nosso controle. Por que você está desesperado, preocupado? Falar, viva hoje. Aprenda a planejar o hoje, a viver o hoje, a investir no hoje. Para depois o amanhã, naturalmente, consequentemente, acontecer as coisas. A gente não pode viver de uma maneira inconsequente, como se nada fosse nos acontecer. Eu não posso ser inconsequente na minha caminhada. Então, quando eu pensar em planejar a minha vida, a primeira coisa que eu tenho que pensar é como que eu estou sendo no que diz respeito à minha vida espiritual, porque tudo aqui se refere à questão espiritual. Jesus dá um exemplo natural para uma aplicação espiritual. Ele está ensinando uma base, um fundamento, para que eu possa ir bem na minha vida. Então eu não posso ser inconsequente, eu não posso fazer de qualquer maneira. Eu tenho que ser zeloso em ouvir e praticar. Porém, aqui o que ele está dizendo, se você não praticar, você está sendo inconsequente, você está sendo irresponsável com a sua própria vida espiritual. Aqui é muito importante isso. Como nós atribuímos a responsabilidade daquilo que nos acontece, nós atribuímos sempre aos outros. Você já viu isso acontecer alguma vez? O filho diz, é culpa do meu pai e da minha mãe. O pai diz, é culpa do meu filho. Ou é culpa da minha esposa. A esposa diz, é culpa do meu marido. Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa especialista dizendo que ela trabalha com a área emocional, né? Psicóloga, e diz assim, o quanto ela escuta as mulheres reclamando dos maridos. Olha que coisa. E diz que as mulheres reclamam mais dos maridos do que os maridos reclamam das mulheres. Que o marido isso, o marido aquilo outro. Mas esses homens não são fáceis mesmo, né, irmãos? Mas esse não é o meu assunto, não é o meu tema. Só estou abrindo um pouquinho o leque aqui. Porque o que acontece? A gente tem a tendência sempre de atribuir a responsabilidade dos problemas que a gente tem a outras pessoas, a uma série de coisas, mas nós não prestamos atenção que aquilo que nós deixamos de fazer, deixamos de investir na nossa vida, no nosso caminhar com Deus, na nossa vida espiritual, vai afetar os resultados daquilo que nós vamos colher mais tarde. Não se engane. Eu quero voltar para o exemplo de Jó. Viste o meu servo? O Senhor estava conversando com o próprio Satanás, com o diabo. Vê como ele é fiel? Aí o diabo falou, também? O Senhor dá tudo para ele? Tira dele que o Senhor vai ver se ele não vai te negar. Aquilo era um diálogo, era um testemunho de Deus, falando de um servo. Mas é interessante que Deus não está conversando com qualquer pessoa, Deus está conversando com o próprio diabo. Deixa eu dar uma dica para você. Talvez você pense que você não é conhecido nem no inferno e nem no céu. E eu quero dizer para você que você é conhecido no céu e você também é conhecido no inferno. Como assim, pastor? Porque o mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. Aqui você pode apalpar as coisas, no mundo espiritual você é catalogado, anotado, tudo é colocado em avaliação. O inimigo da sua alma está trabalhando para destruir você, e ele só precisa de coisas que a gente desconsidera importante. Por isso que a vida de santidade, quando a gente fala sobre a graça de Cristo, a gente precisa levar em consideração uma coisa importante. Quando eu sou salvo por Jesus, eu não posso fazer nada para Deus me amar mais ou me amar menos. Deus vai continuar me amando. Você pode ser o melhor filhão do mundo, Deus vai continuar te amando. Você pode ser o pior filho, Deus vai continuar te amando. Mas isso não é a questão de amar, deixar de amar, porque Deus vai continuar nos amando. A questão é,
sobre a minha intimidade, o meu relacionamento com Deus, como é que ele vai ser? Tem alguém aí? Então a questão de cuidados, de edificar a casa sobre a rocha, tem a ver com manter-se em intimidade com Deus, num relacionamento aprofundado com Deus e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Deus tem muitas benesses para mim e para você. Deus tem muitas coisas para nos dar, para nos abençoar. Mas tem uma coisa importante para que eu possa entender aqui. Eu preciso zelar do meu relacionamento com Deus. E tudo aquilo que me impede de ter um relacionamento aprofundado com Deus, deve ser tirado da minha vida. Eu tenho que ter essa consciência. Vamos lá. Aí você fica magoado e não quer perdoar de jeito nenhum. Isso atrapalha a bênção de Deus na sua vida. Inclusive a Bíblia diz que se você não perdoar, Deus não vai te ouvir. E Deus também não vai te perdoar. Isso é um detalhe. A Bíblia está cheia de princípios, de coisas que eu preciso estar me enquadrando e me ajustando. Não construa a sua casa na areia. Não construa a sua vida de uma maneira inconsequente. Preste atenção nos detalhes importantes da sua vida. Coisas que tiram você da presença de Deus. Coisas que tiram a tua autoridade espiritual. Ô crente, só para você entender uma coisa. Você pode berrar, você pode sapatear, você pode gritar. O diabo não tem medo de nada disso. O diabo não está nem aí. Agora, um cristão que edifica a sua vida na rocha, que é em Cristo, ele não precisa gritar, ele não precisa berrar, não precisa nada disso. Ele diz em nome de Jesus. E o diabo diz, realmente, esse cara tem uma identidade com Jesus, uma ligação com Jesus, uma intimidade com Jesus que o outro não tem. Os dois são filhos de Deus, os dois são filhos de Deus. Mas um anda como quer e outro anda como o Senhor quer. Tudo aquilo que atrapalha o meu relacionamento com Deus deve ser tirado da minha vida. Agora, não sou eu que vou avaliar isso, é você que tem que avaliar isso. Quando você ora em nome de Jesus e nada acontece, você deve prestar atenção e falar, o que está acontecendo comigo? Porque dizer em nome de Jesus pode ser simplesmente só mais uma frase. Como você diz bom dia, boa tarde ou boa noite. É como se alguém te abraçasse e dissesse, eu te amo, e você sabe que aquela pessoa te ama. E a outra pessoa te abraça e diz, eu te amo, e você sabe que aquela pessoa não te ama. Não faz sentido. Quando você diz em nome de Jesus, você tem que ter uma identidade real com o Senhor. Então tudo aquilo que te impede de ter esse fluir do Espírito de Deus, da presença de Deus, da glória de Deus, tudo isso que impede a tua vida tem que ser arrancado de você. Mas ninguém vai te obrigar a nada, irmão. Faça o que você quiser da sua vida. Porém, aquelas pessoas que têm intimidade com Jesus, que constroem a sua vida na rocha, elas desfrutam de coisas que alguém que vive de qualquer maneira não pode desfrutar. Eu me lembro um dia, esse dia eu estava comentando com o irmão, chamaram lá para expulsar um demônio. Diz que já tinha passado, acho que 3 pastores lá. Ninguém libertou aquela pessoa. Me chamaram lá para expulsar o demônio. Cheguei lá. Falei, isso aqui não é demônio. Não houve manifestação, não houve nada. O demônio me conhece. O demônio conhece você? Não houve nada. Eu falei, isso aqui não é demônio. Falei, moça, senta aí. Conversei com ela, orientei. Tudo bem. Outro dia me chamaram para ir na casa de um jovem, 4 horas da manhã, era inverno. Estava endemoniado lá, quebrando tudo. Eu cheguei lá. A pastora até disse, quer que eu vá junto? Eu não precisa não, vou sozinho. Cheguei lá, aquela pessoa começou,
E eu fiquei olhando, falei, mas que demônio mais fajuto é esse? E eu falei, como é seu nome? Meu nome é não sei o quê. Falou o nome lá. Eu falei assim, para com isso, rapaz. Você me conhece? Ele falou assim, não te conheço. Você é um mentiroso, piá. Ô menino, para com esse negócio, essa palhaçada. Olhei bem para ele, você está usando droga. Fala para o teu pai, para tua mãe que você está usando droga. Porque o demônio me conhece, ele sabe quem eu sou. Irmão, o que nós precisamos entender é isso. O inimigo das nossas almas tem que saber quem é que nós somos e que nível nós estamos comprometidos com o Senhor. Pastor, pode isso? Não, faça o que você quiser na tua vida. Você tem que saber no final da história que se vier a tempestade, como é que é? A tua casa está edificada na rocha ou está edificado na areia? Porque se tiver edificado na areia, não fique achando que não vai acontecer, porque ela vai ser destruída, a tua casa vai cair. O problema não sou eu, o problema é a postura que você tem com Deus. Eu tenho que saber quem é que eu sou na ordem do dia, quem eu represento de verdade. Sabe, quando você vai em um outro país, normalmente tem um embaixador que ele representa uma outra nação, ele tem autoridade para aquilo. A Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo. Será que nós somos mesmo embaixadores de Cristo? Agora, quem é que é embaixador, pastor? Todo aquele que é nascido de novo tem que entender o seu papel no mundo espiritual. Ou o diabo está fazendo o que quer, aonde quer. Bem, a Bíblia diz também daqueles que edificam a sua casa sobre a rocha. Espero que você saia daqui hoje sendo chamado de homem prudente, porque é aquele homem que ouve a palavra e coloca em prática a palavra. Que só ouvir a palavra não muda. Sabia? Ela ajuda no processo de transformação interna. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é uma parte do processo. O restante é quando eu internalizo essa palavra e começo a praticar a palavra. E começo a falar de Jesus, e começo a expulsar demônio, a curar o enfermo. E começo a agir e a interagir com o reino de Deus. Aí as coisas começam a acontecer. João 14, 24 diz, quem não me ama, não obedece. Não me obedece. Jesus está falando. Quem não me ama, não me obedece. E lembrem-se, estas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Ainda João 15, 7 diz, mas se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será feito. É a casa edificada sobre a rocha. Eu escuto e eu coloco em prática. Eu obedeço, eu faço de tudo para ser um filho obediente ao meu pai. Quando Jesus está falando sobre isso, depois se você ler lá em Deuteronômio 28, versículo 3, versículo 6, na verdade Deuteronômio, a primeira parte de Deuteronômio, acho que até o versículo 15, vai falar exatamente sobre isso. Aqueles que fizerem essas coisas, eu venho, e as bênçãos do Senhor vão correr atrás de você. Aí do versículo 15, se eu não me engano, para frente, vai dizer que aqueles que desobedecerem, as maldições vão te alcançar. Então Jesus, quando Jesus está falando isso, e você vai no original, ele está fazendo inferência desses textos do Antigo Testamento, Deuteronômio, de Levítico também, ele vai falar sobre isso. Capítulo 26 de Levítico. Aí você começa a ver que Jesus ele não está tratando um assunto qualquer. Ele está tratando um assunto que faz sentido para o judeu. Porque o judeu leva muito a sério a Torá, a lei. E ele entende do que Jesus está falando. Porque Jesus está falando, olha, se você se dedicar em obedecer, as bênçãos vão te alcançar. Mas se você não se dedicar nisso, as maldições vão te alcançar. E ele está dizendo, eu comparo o homem que ouve e que obedece ao homem prudente. E é sobre isso que ele está tratando.
Pastor, eu quero ser abençoado. Eu tive um caso aqui, uma certa feita, que alguém chegou e profetizou para outra pessoa e lascou a profecia. Sabe como é que eu tenho um negócio de muito profeta, tem hora que você fica, né? Porque o Senhor vai, porque o Senhor isso, porque o Senhor aquilo na sua vida, você vai prosperar, você vai ficar assim, vai ficar assado. E eu estava de lado, eu conheço a vida da pessoa. O profeta falando um monte de coisa. Terminou, eu falei assim, meu querido, Deus só vai abençoar essa pessoa se ela consertar a vida dela. O que você está falando, pastor? Estou falando. Essa pessoa, ela não é fiel a Deus. Não tem como Deus abençoar aquilo que não é lícito para ser abençoado. Deus, de uma maneira geral, nos abençoa a todos. Mas quando está tratando o texto aqui, está dizendo que algo sobrenatural vai acontecer na vida da pessoa. De uma maneira geral, todos são abençoados, não são? Sim ou não? O sol não nasce sobre a sua vida? Sim? Não tem a noite para te proteger? Não tem o ar que você respira? Deus não te dá condição de trabalhar? Sim ou não? Mas não estamos falando disso, estamos falando de coisas mais específicas. Então, estamos entendendo aqui sobre o que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando sobre algo da parte de Deus especial sobre a sua vida. Você quer ser abençoado? Seja um homem prudente, seja uma mulher prudente. Obedeça a sua palavra, seja fiel ao Senhor. Cuide do seu testemunho, cuide da sua maneira de viver, cuide do seu falar. Irmão, quanta gente é autodestruído pela sua própria boca. É porque eu não serei, porque não vai dar certo. Lucas 6,46 vai falar do mesmo texto que eu li, uma maneira um pouquinho diferente, diz assim. Lucas 6,46 ao 49. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo, eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e que coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Que coisa, né, irmãos? Do que Jesus está falando? Jesus está falando da nossa caminhada, da sua caminhada, da minha caminhada. Você acha que é possível enganar a Deus? Tem alguém que pensa nisso ou não? É possível enganar a Deus ou não? A Bíblia diz que Ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Ele é onisciente, Ele tem ciência, Ele tem conhecimento de todas as coisas. Até aquela coisa mais escondida lá, Deus tem ciência. É interessante que nesses anos pastoreando, tem gente que chega para mim e fala, pastor, eu não sei o que está acontecendo. Eu me lembro do meu pastor, lá de Curitiba. Tinha gente que chegava para ele e falava, pastor, eu não sei o que está acontecendo. Ele falou, mas eu sei. Tem um demônio agindo na tua vida assim, 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 assim. E o cara falava, meu Deus. Hoje, irmãos, tem menos revelação. Vou dizer, sabe por quê? Porque o Facebook revela tudo. Ai, meu Deus, tem hora que você olha e você fala, meu Senhor amado. Tem que deixar de seguir aqui, tem que deixar de seguir ali, tem que deixar lá. Eu vou explicar por quê. Porque tem coisa cabeluda nesses negócios de rede social. Se o cara não cuidar, ele peca. Tem alguém me entendendo aqui ou não? Peca. Até pastor.
E a pessoa muitas vezes não está entendendo que ele está dando uma brecha tremenda para o inimigo trabalhar. Pode perceber, irmão, eu praticamente não comento nada em rede social. Eu entro num grupo de WhatsApp e não comento nada. Eu fico cuidando da minha vida, irmão, fico cuidando da minha caminhada, que é complicado. É muito complicado. O inimigo não precisa de muito para nos destruir. Ele precisa só que a gente dê uma brechinha. Sabe o que é uma cunha? Quem sabe o que é uma cunha? Cunha você pode colocar, quando você vai colocar cabo na enxada, você faz um talho assim, coloca a cunha para ela apertar e não deixar escapar a enxada. A cunha também é usada para poder prender porta, a cunha é usada, enfim, na construção, num monte de lugar. O diabo só precisa de uma brechinha, ele vai e coloca uma cunha. Depois ele vai batendo, vai abrindo aquilo, até romper. Uma brechinha é o suficiente para derrubar um servo de Deus. Para a casa deixar de ser construída na rocha e ser construída na areia. Eu preciso tomar cuidado com esses detalhes. Bem, se eu edificar a minha casa na rocha e não na areia, o que acontece? Primeiro, a casa não cai, irmão. Jesus está dizendo isso, a casa não cai. Você vai ficar firme. Você pode ficar até meio baqueado, mas você não vai cair. A tua vida espiritual vai permanecer. Você vai continuar ainda sendo, como diz a palavra, como a palmeira florescerá o justo. Você vai continuar florescendo na presença de Deus. Mateus 7,25 diz, quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Será bem sucedido. Isso é a promessa da palavra. Promessa da palavra, você vai ser bem sucedido, as coisas vão acontecer. Sabe, irmão, a gente tem que fugir desse sentimento de urgência. Se você conhece um pouco de técnica de coach ou técnica de venda, existe uma técnica chamada escassez. O vendedor liga para você e diz, olha, mas tem que comprar agora, porque vai acabar. Você já viu essa ou não? E a gente está viajando nessa maionese. O crente sai tomando atitude de qualquer jeito, sem pensar, sem refletir, sem orar. Já não se ora mais para fazer as coisas. Vai tomando atitude, depois vê o que dá. E aí é que está o problema. A casa cai, por quê? Porque faltou alicerce, faltou estrutura. Não foi tomada a decisão baseada no Senhor, nos princípios da sua palavra. Não se tomou atitude buscando conselho daqueles que são mais maduros espiritualmente, dos anciãos da casa do Senhor. Não, vou tomando atitude de qualquer jeito, pastor. Depois a gente vê o que dá. E dá mesmo, irmão. Dá uma azia, que misericórdia. Por quê? Porque não se considera o que está escrito na palavra. Você vai pelo sentimento dessa urgência, dessa coisa que tem que acontecer. Não tem que acontecer assim, irmão. Não tem que acontecer assim. Há muitos anos atrás fui comprar um carro. Cheguei lá, olhei o carro, falei, gostei, hein? Então o vendedor falou, vamos fechar? Eu falei, não. Rapaz, você vai perder, não tem problema. Se eu perder, não é para mim. Está tudo certo. O que você vai fazer? Eu vou lá buscar a família para ver. Fui lá buscar a família para ver, todo mundo gostou. Então vamos fechar? Eu falei, não, vou orar mais um pouco. Dali uns dias eu voltei lá, uns 15 dias depois, estava lá o carro. Eu seria o segundo dono do carro. Não tinha nenhum problema, não tinha nada errado. O vendedor falou assim, o que é que você fez? Que macumba é essa que eu não consigo vender esse carro para ninguém? Porque aquilo que é para ser meu, ninguém vai tocar. Tem alguém aí escutando? Então vamos fechar. Falei, não, eu estou esperando o dinheiro do seguro, que eu tinha batido outro carro e tinha para receber um dinheiro do seguro. Que o cara que
causou o acidente, estava errado e eu tinha tudo para receber lá. Aí voltei lá, recebi o dinheiro do seguro para fechar. Vamos fechar agora? Eu falei, só se nessa condição o teu dono aí, o teu gerente, aceitar mais uns negócios que eu tenho aqui, que eram uns cheques de cliente, etc. Tá tudo bem, aí nós fechamos. Ele olhou para minha cara e falou assim, você é muito, você está fora. Não tem. Você é muito abusado demais. Eu falei, não, meu amigo, eu estou debaixo de oração, fica tranquilo. Foi lá o dono da empresa, falou, não, vamos fechar o negócio. Sem pressa. Mas tem gente que não consegue esperar 2 minutos. Faz tudo na louca. Tudo sem pensar, sem orar. Age de qualquer maneira, toma atitude precipitada. Quantos irmãos saíram desta igreja e foram para outra igreja sem oração? Irmão, orou? Não, eu não. Vai, meu filho, vai com Deus. Depois a gente vê os estragos que estão por aí, tem centenas deles. Porque não entendeu que tem que edificar sobre a rocha. Uma das coisas de alguém edificado sobre a rocha é paciência. Sabe esperar o tempo de Deus. Por quê? Porque aprendeu a buscar de Deus a resposta. Porque não confia no homem, mas confia naquele que é Senhor de todas as coisas. A Bíblia diz, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Que era a expressão de riqueza, de poder. Quem tinha cavalo, quem tinha carros, era uma expressão de poder. Mas o salmista diz, mas nós faremos menção do Senhor, o nosso Deus. Porque, irmãos, aquele que confia no Senhor, pode vir a tempestade que for, a casa não vai cair. Amém? E eu preciso compreender isso. Por isso que muito crente não aceita, não é. Quando começa o tratamento, ele espana, ele desvia, ele sai da presença de Deus. Porque Deus é o Deus do tempo, irmão. Deus não tem pressa. Quem tem pressa somos nós. Deus não. Ele é eterno, diz a Bíblia. Deus tem todo o tempo do mundo. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Ele pode esperar um dia para você. Entendeu? Mas está com pressa. Disseram para você que vai acabar tudo. Que não vai dar certo, que você vai perder, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo, você sai desesperado, tomando atitude sem oração e sem direção de Deus. Precisa ter direção de Deus. Então, quando eu vejo alguém muito acelerado, eu fico olhando. Fazer o quê? Vai aprender com a testa. Mas a gente podia ter sabedoria, buscar o Senhor, ter a casa edificada na rocha que é Cristo. Irmão, a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são inabaláveis. Amém? Amém? Por que você está desesperado? Honestamente, eu não queria o presidente que nós temos hoje. Mas Deus está no controle. O que eu estou fazendo? Estou orando por ele. Estou orando por ele. Estou orando por ele. Ainda que não concorde com o viés que ele está indo, estou orando por ele. E estou orando pela igreja. Estou orando pela sua vida. Se você está nesse negócio, você está envolvido aqui, se você tem compromisso com esse ministério, eu estou orando pela sua vida. Estou orando pela sua família. Estou orando porque você tenha proteção, saúde, que você esteja guardado no Senhor. E continuamos fazendo a obra. A tua casa tem que estar edificada na rocha. Para encerrar o último texto, Tiago 1, 22, 25. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Amém? Pastor, pensei que hoje ia ter uns arrepios, negócio.
O maior problema nosso é que nós somos muito lerdos em obedecer ao Senhor. Se a gente fosse mais rápido, um pastor que nós conhecemos há muito tempo, ele disse, o Senhor disse com ele, falou assim: olha, você vai ofertar na vida de uma irmã lá da igreja tantos R$1.000. E ele falou: tá bom, Senhor. Aí ele estava pregando no culto, e a irmã olhou para o pastor, porque Deus tinha falado com ela que o pastor ia ofertar na vida dela. A irmã fazia assim para o pastor, né? O pastor falou: que mulher é essa? Igreja muito grande. Igreja lá, 10.000 membros, daí para mais. Não é pequenininha que nem a nossa, não. E o pastor ficou assim, e chegou em casa, não ofertou. Dali uns dias ele fez um negócio, ganhou muita bênção. Ele foi muito abençoado. Aí ele foi orar ao Senhor. Deus, muito obrigado por essa bênção. E o Senhor falou com ele: se você tivesse me obedecido, eu teria dado 100 vezes mais a você. Vai lá e procura essa pessoa e faz o que eu te mandei fazer. E isso é uma coisa interessante quando fala do dar, porque quando fala do dar, a gente é avarento. Você já percebeu que o crente é avarento? Tem algum crente avarento aqui? Não, imagina, pastor. A gente é avarento, apegado ao dinheiro. A gente não é apegado em Deus, a gente é apegado em coisas. Se Deus falar com você, oferte, faça isso, faça aquilo. Meu Deus, tem que entrar um Espírito Santo trabalhando ali de uma maneira violenta para você abrir a mão, porque está assim, ó. Imagina, pastor, ofertar, imagina isso. E muitas vezes a gente desobedece a Deus numa pequena coisa e impede Deus de nos abençoar abundantemente. Porque a gente está muito apegado ao dinheiro, apegado às coisas que aparentemente é que vão nos abençoar. Eu quero dizer para você com muito amor, irmão, o que nos abençoa é quando nós edificamos a nossa vida na rocha que é Cristo. O que é isso? É simples, é obedecer a sua palavra. Só. Fica de pé, eu quero orar por você. Você vai sair daqui um crente prudente hoje. E é tão bom a gente poder obedecer. Não existe coisa mais tremenda do que isso. Quando Deus fala, você vai, corre e faz. Um dia o Senhor falou comigo assim, eu vinha orando já há bastante tempo. E eu queria comprar o imóvel da igreja. Mas não tinha dinheiro. Vou comprar sem dinheiro, né? Depois de um período de oração, Deus falou conosco. Nós viemos e compramos esse lugar. Mas não tinha dinheiro, irmão. Assim, era uma coisa que era... Para a nossa realidade, era muito dinheiro o que nós pagamos aqui. Era muito dinheiro. Para a nossa realidade, tudo isso que está feito aqui é muita coisa. Eu estava comentando com os irmãos, de dezembro para cá nós investimos, para a nossa realidade é muita coisa, quase R$130 mil. Tudo pago. Você vai ver ali, tem 3 ar-condicionados novinho ali encaixotado, paguinho. Nós temos um sistema de energia solar, que bênção, hein? Veio a conta para nós pagarmos agora, de 3.000 e poucos reais, R$200. Ó, pago, nós não devemos nada. Como isso, eu não sei dizer para você. Só sei dizer uma coisa, quando você edifica a tua vida, quando você edifica a tua vida na rocha, a rocha, ela te sustenta. Tem luta, tem dificuldade, tem problema, tem muitas coisas. Eu já subi muitas vezes desse lugar para pregar completamente enfermo. Ninguém ficou sabendo disso.
Só eu que estava sentindo a dor e a família. Eu já terminei de pregar muitas vezes aqui que eu pensei assim, é hoje que eu vou. Que Jesus vai me levar. Que eu tenho um sonho, não sei se você sabe, eu vou contar para você. Eu quero morrer pregando. Esse é um sonho meu. Vocês vão falar, pastor, tchau. Eu fico imaginando a pastorinha abrindo a boca, todo mundo chorando. Outros dizendo, glória a Deus, aleluia, tal, né? Foi, graças a Deus. A gente espera de tudo, irmão. Daí eu vou levantar morto, né? Não tem jeito. Firme a tua vida na rocha. Firme a tua vida na rocha. Coloca essa palavra no teu coração, porque eu orei muito para pregar essa palavra, porque essa palavra não tem o objetivo de ofender, de machucar e de ferir ninguém, muito pelo contrário. No meu coração só tem uma coisa só, meu querido irmão, é que você seja edificado, que você se torne uma pessoa vitoriosa, vencedora na tua caminhada. Pastor, mas vai ter luta? Claro que vai ter luta, mas você vai vencer cada batalha em nome de Jesus. Nenhuma tempestade vai destruir você. Tua família vai te olhar e vai dizer, mas o que aconteceu com esse homem? O que aconteceu com essa mulher? Antigamente qualquer probleminha estava lá berrando, xingando, falando palavrão, maldiçoando, todo mundo agora está firme, não reclama, não fala nada. Por quê? Porque você edificou a tua vida na rocha. Pastor, mas não vou ter mais problema lá em casa? Não, o teu marido vai continuar sendo aquela bênção, a tua esposa também, mas você está firmado na rocha. Você está firmado na rocha. Coloca a mão na altura do seu coração. Pai, minha oração em nome de Jesus é que o Senhor firme esta igreja na rocha que é o Senhor. Que nós não nos abalemos por nada e por ninguém, mas que fiquemos firmes diante do Senhor. Que cada palavra dessa que foi ministrada aqui esta noite possa servir como um bálsamo no nosso coração. Que teu Espírito Santo renove aquele que estava desanimado, entristecido, abatido, achando que era só com Ele. Que o Senhor nos fortaleça, Senhor, sabendo que o realizar é do Senhor. Anima novamente a fé do meu irmão, da minha irmã. Anima-nos, Senhor, pedimos a Ti. Que ninguém, Senhor, seja destruído pela tempestade, mas que Teu Espírito Santo nos guarde firmes, sustente a nossa fé. Em nome de Jesus. A minha oração é que o Senhor abençoe o meu irmão, a minha irmã, a sua casa, os seus filhos, as suas finanças, a sua saúde. Intervém agora nessa história, nesta vida, Senhor. E muda, Senhor, de uma maneira sobrenatural o que está acontecendo nesta casa. Que a bênção do Senhor seja estendida a esta família. Homens serão levantados aqui com autoridade espiritual, Senhor. Mulheres serão usadas com poder e autoridade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diga amém. Glória a Deus. Você que tem tua